Amém. Bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso domingo, celebração de Páscoa. Que alegria ter cada um de vocês aqui essa manhã. Mas mais do que nós, o Senhor Jesus está alegre com isso, amém? Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Nós vamos começar a exaltar, adorar o nosso Deus, louvar o nome dEle. E como eu sempre falo, que nós possamos agora entregar a Ele a única coisa de valor que nós temos para entregar, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Então venham, vamos adorar o nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a Tua vontade aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar, nos sarar, nos curar mais uma vez e encher a nossa vida com a Tua alegria, com a Tua graça e a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Todos eles se dobrarão.
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Serão principados e potestades que impedirão a obra do Senhor Jesus. Se Deus fala, é bom ouvir. Ele está a nos dizer, agindo Ele, quem impedirá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Se Deus fala, é bom ouvir. Ele está a nos dizer, agindo eu, quem impedirá? Com tua força e o teu poder, todo este mundo não dormirá. Por tua graça iremos ver que todos os joelhos diante da cruz se dobrará. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá de tua glória, ó Senhor, como as águas cobrem o mar. Não serão principados e potestades que impedirão a obra do Senhor Jesus. Se Deus fala, é bom ouvir. Ele está a nos dizer, agindo Ele, quem impedirá? As portas do inferno não prevalecerão contra
te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, nós te adoramos, Rei dos Reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, nós te adoramos, dos reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor.
Bom dia, agora sim. Bom dia, igreja, paz. Que dia maravilhoso para a gente louvar a Deus, né? Eu queria, eu também, como a Gabi, eu também gosto. Acho que quando antigamente, quando a gente dava devocional, então isso fica no meu coração. E toda vez que eu tenho que passar algum recado, eu gosto muito de falar um trechinho da palavra de Deus. E hoje a palavra assim que está dentro do meu coração, diante dos louvores, diante da festa, que hoje é um dia muito especial para a gente, que é o dia da Páscoa, que Deus ressuscitou, né? Eu gostaria de deixar com vocês um versículo que está lá em Provérbios, não precisa abrir, 3:6, que fala assim: lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo.
né? Às vezes a gente está com uns dias tão atribulados lá fora, porque quando a gente chega aqui a gente fica um pouquinho diferente, a gente já sente a presença de Deus. Mas no dia a dia a gente às vezes fica tão atribulado, com tanta coisa para fazer, tanta correria, tanta, né? Trabalho, quem tem filhos, né? E a gente às vezes meio que se perde ali no tempo. Mas é isso, a gente tem que sempre lembrar de Deus, né? Porque Ele sempre, Ele vai mostrar o caminho certo para a gente. Né? E aí sempre a gente lembrando dos avisos, que são, né, os dias que nós temos culto, que são online, de segunda a sexta-feira. Né? Aos sábados sempre tem um evento que é um pouco mais diferenciado, o culto de jovens, tem a ministração de casais, que acho que esse sábado foi ministração de casal pelo pastor Arthur, né? Fez a ministração de casal esse sábado. Foi esse sábado? Ou foi... Ah, foi de cura e libertação? Nossa, eu tinha certeza, eu assistindo como se fosse para casais, tá? E glória a Deus, porque a gente tem toda essa programação, né, no nosso ministério. Então, assim, quem não tem o hábito, ache um tempo, não importa em que momento, em que horas que você vai assistir. Às vezes a gente não consegue acompanhar na mesma hora. Eu mesmo, às vezes, não consigo. Mas a gente depois sempre assiste. É sempre importante a gente estar atento a essas coisas. Também gostaria de estar falando do evangelismo. Nós continuamos lá firmes. O primeiro dia foi assim, um dia que nos ensinou mais. A gente estava lá, estava na praça, né, ainda não sabia direito como que a gente ia fazer aquilo. Mas é aquilo que eu acabei de dizer aqui em Provérbios, né? Quando a gente lembra que Deus é que está acima de tudo e que a gente é nada. Nós não somos nada. Por nós mesmos a gente não consegue fazer as coisas. Mas quando Deus está presente, e Ele sempre está presente, e a gente lembra disso, que Ele está na frente, a gente consegue. Ontem foi bem abençoado, nós estivemos numa outra praça, na Vinícius de Moraes, eu sempre esqueço o nome, na Vinícius de Moraes, que é próximo daqui, mas está entre o Morumbi e Panambi, se não me engano, né? E estávamos lá num bom grupo, eu não sei exatamente em quantos, umas 15, né? 15 pessoas, e assim, a gente teve um momento de louvor, teve com as criancinhas chegando lá até nós, os cachorros chegando, inclusive eu saí até marcada, porque o cachorro veio e pulou em mim, eu estava com a blusa branca, mas amém, glória a Deus. E depois a gente se dividiu pela instrução, né, dos pastores que estavam conosco lá, que era o pastor Arthur e a pastora Cláudia, nós nos dividimos na praça, cada um em dupla, em trio, e aí a gente foi meio que abordando as pessoas. Olha, gente, foi muita bênção, porque acho que, assim, claro que tem sempre aquele que está meio mais, né, assim, que não entende direito, mas acho que foram 2 pessoas que meio que ficaram meio assim, mas na grande maioria, todos foram muito receptivos, né, alguns até questionavam, acho que tem uma igreja lá, não sabia, não, qualquer hora a gente vai sim. Então, assim, foi bênção. Pelas contas, foi uma média de quase 60 pessoas que nós conseguimos abordar. Aí teve pessoas que disseram, eu vou lá sim conhecer, enfim. Agora, a outra parte a gente ora e jejua para que Deus esteja na frente, né? E aí eu convido a cada um de vocês que ainda não pôde estar lá com a gente por algum motivo, próximo sábado vai ter de novo, né, pastora? E as instruções são passadas lá nesse grupo do evangelismo, é só pedir para te inserir lá, e aí vocês vão ficar sabendo e vai poder estar nesse trabalho com a gente. É muito legal, é muito gostoso e, assim, muito prazeroso, né, estarmos lá, a gente dá boas risadas também, assim, e depois poder estar falando com as pessoas, né? E sempre com a mentalidade de que Deus estará com você por qualquer lugar que você andar. Muitas vezes não é por nós, né? Imagina a gente chegar e, de repente, parar para falar com uma pessoa. É meio estranho, né, para a gente, mas a gente sabe que Deus está na frente. Então, é por isso que a gente se fortalece nele. E somos capacitados por ele. Porque sem ele, a gente não consegue fazer nada. Não podemos fazer nada. Amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, Pai, aqui na sua presença, Senhor,
nós te agradecemos, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as coisas, Pai, que ainda fazemos, Senhor. Que o Senhor nos ajude cada vez mais, Senhor, a seguir nos seus caminhos, Senhor, a fazer a sua vontade, Pai. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos e colocamos todas as coisas, Senhor, diante do seu altar, Senhor. Continua nos abençoando, falando conosco, Pai, curando, Pai, curando almas que ainda precisam ser curadas, Senhor, curando pessoas que tenham algum problema físico, que o Senhor esteja agora tocando, Senhor, nessas vidas, Senhor, derramando, Senhor, o seu bálsamo, Senhor, que tudo fique bem, que tudo se normalize, Senhor, e que nós saibamos, Pai, que o Senhor é um Deus que está presente em todos os momentos das nossas vidas, Pai, independente do momento difícil, independente da alegria ou da tristeza, o Senhor sempre estará presente nas nossas vidas, porque o Senhor disse isso em várias passagens, Senhor, da palavra. O Senhor diz que estará conosco em todos os lugares, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos ofertar, Senhor. Queremos dizimar, Senhor, aqui na Sua casa, Senhor. Obrigado, continua nos abençoando. E aquelas pessoas que ainda não podem, Senhor, dizimar, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, aplainando, Senhor, os caminhos, e que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te damos honra e toda a glória, Senhor. Obrigada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Enquanto você traz a sua oferta, nós vamos entoar mais um louvor. Se você puder, fique de pé, vamos adorar ao Deus. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Te adorar, porque eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. Vem cantar meu dia. Bom dia, igreja. Nesse dia lindo, 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 ainda mais um dia de festa, né, que nós estamos todos aqui comemorando. Nós tivemos agora a comemoração na sexta-feira para todo o ministério da Páscoa, e agora nós temos a nossa comemoração aqui da nossa igreja local. Nossa, é diferente estar aqui em cima, falando para vocês, mas é por causa das mesas e de tudo. Aí eu estou aqui para trazer rapidamente a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. O Espírito Santo tem falado muito no meu coração nos últimos dias sobre a verdadeira liberdade. E isso tem tudo a ver com a situação com o momento que nós estamos agora, né? Nós estamos comemorando a Páscoa, que é a saída do Egito. Historicamente, é quando Deus vai e tira todos os israelenses
do Egito, que eles estavam sendo oprimidos, escravizados, sofrendo muito. Na Bíblia tem uma passagem que fala que, antes disso, que Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí ele envia Moisés, envia Arão, e aí eles ajudam em todo esse processo de saída, de libertação do povo do Egito. E por isso a Páscoa que vem, que é uma festa, inicialmente uma festa judia, o Pessah, que era justamente, que vai nos lembrar sobre essa passagem das pragas, da última praga, e de todo o trabalho, toda a dedicação de Deus para Ele nos livrar de toda a escravidão e nos trazer para a terra prometida. Isso, para nós cristãos, está muito relacionado a sermos libertos desse mundo, libertos do mundo que tenta nos oprimir, que tenta nos afastar de Deus. E que durante a Páscoa, isso significa muito isso, que Deus nos traz, Ele nos traz para estarmos próximo dEle. E quando a gente fala de liberdade, o mundo coloca muito como liberdade, como sendo algo ao contrário da obediência. O mundo sempre coloca como sendo uma antítese, algo contrário. Mas nós aprendemos que realmente a verdadeira liberdade é obedecer. É obedecer, mas obedecer o que? Obedecer a Cristo, obedecer tudo que Ele tem nos ensinado, obedecer tudo que Ele tem seguido. Mas isso é algo que, por tudo que nós aprendemos, por tudo tudo que se fala, às vezes é um paradoxo. Como a liberdade é obedecer, né? É isso que o mundo fala. Vocês estão saindo de uma situação, indo para uma outra situação, em que vocês têm tantas regras, tantas coisas a obedecer. Como é isso? Como que é estar liberto se vocês têm que seguir tantas coisas? E aí a gente chega no ponto, o que é a verdadeira liberdade? Vocês já pensaram o que é liberdade? Ou como vocês poderiam estar definindo liberdade? Porque isso aparece muito nas conversas de quem não conhece ainda esse nosso Jesus maravilhoso, quem não conhece o nosso caminho. Não, o que é liberdade? Pois há aquele versículo famoso, né? Conhece a verdade o libertará. Então, o que é essa liberdade que a verdade traz? Se nós formos pensar em liberdade, o conceito liberdade no mundo acadêmico e no mundo da filosofia, e em que os grandes pensadores estiveram sempre trabalhando a questão da liberdade. Se a gente for seguir o que um filósofo agora recente, bastante famoso, fala, olha, se a gente for falar de liberdade, toma pelo menos umas 25 páginas para explicar o conceito de liberdade. É uma coisa complexa na visão do mundo. É uma coisa que não é uma coisa simples, principalmente por causa dos motivadores históricos. Mas vocês já pensaram o que é liberdade? Se vocês tiverem que explicar para uma criança de 5 anos de idade, se vocês tiverem que falar para alguém o que é liberdade. E aí eu fui buscar o que várias pessoas e várias entrevistas, vários processos são feitos para entender o que é o entendimento do povo que não conhece o Senhor, qual que é a visão deles de liberdade. Primeiro, liberdade, eles falam que liberdade é não estar aprisionado, o básico, né? Você poder ir e vir e ir. Depois, chega numa situação que liberdade não é só isso. Não é só isso. O que adianta você poder ir e vir, mas você não pode sair na rua por causa de uma violência, você não pode fazer uma série de coisas por uma série de limitações. Então, liberdade é mais do que estar aprisionado. Liberdade é você poder sair na rua sem ser assaltado, você poder ter 2 ou 3 refeições no dia, você poder trabalhar, você poder viajar. Então, liberdade
A visão é que está envolvida em toda a questão dos direitos humanos mínimos garantidos. Liberdade é uma ilusão se nós não tivermos o básico. Alguns falam que liberdade pode ser fazer o que quiser. Liberdade é eu querer fazer o que eu achar melhor, o que eu acho melhor para mim mesmo, sem eu ter autoridades vigiando, controlando. Mas isso também é uma visão muito romântica, muito imatura de liberdade. Porque se eu posso dizer que eu posso fazer tudo, eu quero fazer tudo, não quero ter liberdade de fazer o que for. Então, por exemplo, se se alguém quer decidir abrir uma loja e vender uma coisa ruim na frente de uma escola, se ele resolver vender ou comida estragada, ou drogas, o que quer que seja, ele pode, a liberdade dele, não. A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, liberdade vai mais do que isso. A gente precisa ver que nós vivemos em um mundo, em sociedade. Essas pessoas que falam muito, que estão buscando liberdade, elas não querem ter liberdade lá no Polo Norte, lá sozinhos, lá no meio do nada. Querem ter liberdade no meio do povo, então você tem que saber lidar. E você tem que saber também o que você está escolhendo, com o que você está lidando. Uma ilustração muito boa disso foi essa semana, eu estava vendo televisão, na hora do almoço, passou um caso de um casal que foi, no fim de semana, numa loja de carros, viu um carro, eles estavam querendo comprar, o sonho deles naquele momento era trocar o carro, comprar um carro para a esposa, para ela poder trabalhar e tudo mais. Aí eles vão lá, vendedor muito bom, vende o carro para eles saem de lá com o carro, eles foram lá só para olhar, saíram com o carro comprado, viram a esquina, o carro quebra. E aí eles não conseguem devolver o carro e tudo mais. Será que eles fizeram a escolha certa? Será que eles fizeram tudo? Eles não tinham como escolher certo. Não tinham a liberdade de decidir o que fazer, porque eles não tinham todas as informações na mão. A gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente não tem todas as informações. A gente não tem como lidar, porque a gente não sabe de coisas que não foram apresentadas para nós, ou não sabem de coisas que vão aparecer no futuro. Deus sabe, Deus vê tudo isso. Por isso, Ele, nos amando, Ele nos guia, Ele nos direciona. Então, o mundo, ele vem e fala que liberdade é você ter o poder de escolher. Você, dentro das regras da sociedade, sem empecilhos, com capacidade de prever as consequências e poder arcar com elas. O importante é você ter a capacidade de estar escolhendo. E isso é um erro. E isso, na minha opinião, na opinião de nós que conhecemos o nosso Deus, é uma mentira, é um erro. A liberdade não é isso. O mundo tenta nos colocar na cabeça que ter liberdade é ter autonomia. Ter liberdade é você decidir o que você quiser por você mesmo, por você fazer as suas vontades, buscar ser independente, não ter ninguém mandando em mim, não ter ninguém forçando nada além da minha vontade. E nós já sabemos, esse é o caminho errado, esse foi a pregação da serpente. Se a gente for olhar lá no começo, a serpente, o que a serpente falou para Eva? O que ela falou para Adão? Ela falou, nossa, como assim você não pode... como assim que você só vai conhecer o bem e o mal através do Senhor? Como assim você só vai conhecer as coisas importantes da vida através dele, ele discipulando você? Você é mais, você é inteligente, você pode. Confie em você, seja autossuficiente, como fruto. E aí nós sabemos o restante de toda a história. É isso que o mundo, é isso que todos
tem colocado, dizendo, não, você, seja autossuficiente, seja independente, você escolha por você mesmo. Agora, será que é fácil nós fazermos isso? Será que nós temos condição de fazer isso? Porque Deus nos conhecendo, Deus, Ele que nos fez, Ele que nos preparou, Ele sabe de todas as nossas limitações. Nós não sabemos tudo, todas as nossas dificuldades e como nós vamos reagir em todas as situações. Ele sabe. E quando o mundo fala para você decidir, você não ouvir ninguém e não ouvir a Deus, não ouvir a nada, o que o mundo está falando? Ouça o que você, o seu interior quer, o que a sua carne, as suas vontades, os seus desejos querem. E aí está a armadilha. Se nós formos seguir todas as nossas vontades, se nós formos seguir todos os nossos desejos, aí sim nós vamos ser escravos do pior dos senhores. Aí está a grande armadilha. E não sou só eu que falo isso, todos nós sabemos. Quantas vezes nós falamos, eu quero fazer um jejum, e o nosso corpo diz que, não vou conseguir fazer um jejum. Quantas vezes a gente fala, não, eu não quero fazer isso, eu não devo fazer isso. E você vai lá e tropeça e faz. Quantas vezes a gente fala, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, e eu vou lá e eu falo. Nós somos limitados. E o mundo quer, siga essa pessoa limitada. Siga esse Senhor que não sabe do futuro, não sabe de todas as coisas. Como siga esse Senhor interno, esse Senhor que vai buscar as suas vontades, que vai buscar não o que é melhor para você, mas o que é melhor naquele momento. Pensa comigo, o que direciona as nossas escolhas? Por que as coisas são assim? As nossas escolhas são direcionadas pelos valores que a gente tem e pelo que é impresso em nós através de experiências, o que o mundo tenta imprimir em nós e que nós somos bombardeados todos os dias. Mas muitas vezes a gente não está preparado para lidar com essas escolhas, com essa liberdade sozinho. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui lidar mais assim com a minha liberdade, foi quando eu passei na faculdade e fui morar em Campinas. Eu tinha 17 anos, fui morar sozinho, eu e mais 6 alunos numa casa. Vocês imaginam, né? Eu cheguei lá, na primeira, alugamos a casa, a 2 horas de distância, né, da casa dos meus pais, então bem longe, eu vivendo lá. E como foi viver essa liberdade? Bom, primeiro dia eu já não arrumei a cama, eu já não arrumei nada, já peguei a mala, já abri a mala assim, joguei tudo em cima da cama e fui vivendo naquela bagunça, né? E aí foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí aquilo começou a incomodar, aquilo começou a fazer mal, aquilo começou a atrapalhar. Aí comecei a não ter a camisa passada, não ter a camisa... Então, assim, e aí eu tive que aprender a lidar com essa liberdade. E aí eu aprendi a arrumar a cama, aprendi a arrumar as coisas, aprendi a lidar com isso. Mas o meu corpo queria? Não queria. Eu não queria fazer nada disso. E é assim que nós somos. Imagina, eu fiz engenharia elétrica, tinha outro fazendo engenharia elétrica, tinham 2 físicos na casa, a gente tinha um disjuntor lá, a gente tinha um chuveirinho, que a gente tomava banho, e quando a gente tomava banho, bem no frio, deixava ele bem quente, deixava caindo um pouquinho água, né, para cair aquela água bem quente. Quando caía aquela água, consumia muita energia, derrubava o disjuntor, a gente ficava a casa inteira sem luz. Foram 7 anos que eu morei lá,
E a gente não trocou o disjuntor, por preguiça, por resolver. Em 15 minutos a gente faria isso. Eu estava estudando, faculdade, fazendo. Então, assim, as nossas decisões, eu estou aqui só trazendo para vocês, quando a gente depende de nós mesmos, eu fui pensar em uma série de coisas, as nossas decisões nem sempre são as melhores. Nem sempre são o que é o bem para nós. E isso é muito importante. Nesse tempo que eu passei lá, eu passei por uma série de situações. E hoje eu sei que Deus estava me guardando, que eu tomei algumas decisões, eu fiz algumas coisas, pensando nesses valores, mas pensando no que os meus pais tinham ensinado, nas coisas que eu tinha recebido. E aí eu pensei muito nisso. A minha conversão aqui teve muito a ver com essa experiência. Eu me lembro, eu lá naquela porta, lá na frente, no primeiro dia, eu pensando, a Marcelinha tinha acabado de nascer, tinha 3 anos, né? Ela estava crescendo. Eu pensava, que valores eu vou estar dando para minha filha? Como é que ela vai poder estar escolhendo? Como é que ela vai poder estar exercendo a liberdade dela? E exercer a liberdade não é simples. Se a gente for deixar no que o mundo fala, que é nós escolhermos o que nós queremos fazer, dá no que deu. Dá nesse tipo de coisas que a gente vê no mundo. Porque o mundo, Deus nos ensina, lá em Mateus 22, 35, 40, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E depois, ame seu próximo como a si mesmo. Mas o mundo fala não. O mundo fala, ame a si mesmo mais do que tudo. Ame a você mais do que qualquer coisa. A gente já entra nos lugares, seguindo as orientações do mundo, a gente já entra num lugar buscando ver o que eu posso ganhar, qual que é a vantagem que eu tenho nesse lugar. Além disso, Deus explica para a gente o que é melhor para nós, como em Atos 20, 35. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhe, mediante trabalho árduo, devemos ajustar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, há maior felicidade em dar que em receber. Olha, algo que é muito contrário à nossa existência natural. Primeiro fala que o importante são os outros, não somos nós. E depois fala que o importante é dar, não receber. Então, para isso não é fácil. Não é fácil. E se nós formos só escutar o nosso ser interior, o que nós pensamos, a nossa alma, a nossa carne, nós não vamos conseguir. Sozinho é muito difícil para nós. Alguma hora nós vamos cair, algumas vezes nós vamos acertar, mas muitas vezes nós vamos cair. Então, a escolha correta, a melhor forma de nós usarmos a nossa liberdade é nós escolhermos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que nos ama, que nos criou, que quer o melhor para nós, que já fez os melhores planos para as nossas vidas, que está nos desenvolvendo, que está nos capacitando, que está sempre de braços abertos para nos receber. Essa é a melhor decisão. Essa é o melhor ponto, colocar Ele como Senhor, não colocar nós como mandantes da nossa vida. Por isso que a liberdade, a verdadeira liberdade é seguir ao Senhor, porque Ele veio para libertar os cativos, por liberdade aos oprimidos. Ele veio para nos amar, Ele veio para nos pôr na direção correta.
E se nós seguirmos a Ele, realmente nós estaremos fazendo as coisas certas, nós estaremos seguindo os passos corretos e seremos realmente livres. Como é dito em João 34:36. Portanto, se o Filho os libertar, se nós seguirmos realmente o que Jesus nos diz, nós seremos de fato livres. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que Ele veio, para nos dar a liberdade de nós podermos estar vivendo uma vida completa, vivendo uma vida cheia de amor. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E em Tiago 1:25, ele chama a atenção para isso, que o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então sigamos o que Deus tem colocado para nós, tem nos ensinado. Eu queria pedir para o louvor já ir se posicionando, e eu queria compartilhar com vocês mais uma coisa. Nós estamos nesse momento de Páscoa, e nesse momento de Páscoa é um momento em que nós devemos estar pensando em tudo isso, pensando em quem que é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos sendo tirados da opressão desse mundo, dado a escolha de sairmos dessa situação tão ruim para nós, que nós possamos vir a escolher o caminho certo, escolher a forma correta, escolher a seguir ao nosso Senhor. Não o que o mundo fala, que é você ser independente, você ser autônomo, você decidir tudo, porque isso já está mais do que visto. Isso a gente pode conversar bastante depois sobre isso, sobre exemplos, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Vocês sabem que a nossa carne, o nosso ser, ele não é o melhor. Nós temos que olhar para esse Jesus, nós temos que olhar para Ele. E tomar essa decisão em todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Tomar a decisão de pegar, como é falado na saída de lá, pegar o sangue do Cordeiro e passar nos umbrais da porta da nossa casa. Vocês sabem por que o sangue era passado nos umbrais da porta? Às vezes aparece um X assim nos filmes, mas não é. Ele é passado nos umbrais da porta, porque o povo egípcio, ele era muito supersticioso, e ele escrevia nos umbrais da porta, ele escrevia uma série de nomes de deuses deles, de coisas para protegê-los, proteja essa casa, tudo mais. Mas Deus fala: escolha me seguir. Passe o sangue do Cordeiro, passe por cima de tudo isso. Considere Jesus acima de tudo isso. Limpe toda a idolatria, limpe tudo o que você está pensando e se entregue ao senhorio de Jesus. E aí, através disso, nós seremos libertos, nós seremos salvos, nós seremos verdadeiramente libertos. Então, deixa eu orar rapidamente por vocês. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem se dedicado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos guiado, nos dirigido. Aceita, Pai, as nossas escolhas em Ti. Nos dá graça, Pai, tem misericórdia
nos dá a direção para que nós possamos estar seguindo a sua palavra, possamos estar seguindo a sua direção. Que seja o Senhor à nossa frente, que a liberdade, que a verdadeira liberdade, nós a tenhamos com alegria, que é obedecer a Ti. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus, né? Glórias a Deus que nós somos livres. Tem aquele louvor, né? Eu sou livre. Eu não vou cantar porque vocês já sabem, né? Eu me sinto assim, sabia? Eu me sinto livre sendo do Senhor. O que o mundo vê é que acha que nós, cristãos, que nós que seguimos a Cristo, somos aprisionados. A gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Não é assim que o mundo vê a gente? Mas eu me sinto completamente diferente disso. Eu não preciso de pulseirinha para me dar sorte, para me proteger. Eu não preciso de imagem, eu não preciso de superstição. Eu lembro quando eu era pequena, não podia deixar o chinelo virado, que se deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Não podia passar embaixo da escada. Nossa, e quantas que tem por aí, né? Gente, nós somos livres. Isso não nos aprisiona mais. Gente, nós seguimos e servimos a um Deus vivo. E hoje nós comemoramos isso, a ressurreição dele. A cruz está vazia, a tumba está vazia, ele está vivo, sentado à direita do Pai, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? O nosso Deus é um Deus que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, morreu para que a gente tivesse acesso ao Pai. A gente só precisa dele para interceder ao nosso Pai, a nosso favor. Mas a gente não está mais preso a nada, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, por isso nós somos livres, muitos livres. Não é aqui que está passando. Depois nós vamos ver um videozinho da festa da Páscoa, um vídeo lindo da nossa festa de sexta-feira, que foi maravilhoso, contando a história do nosso Jesus, né? A história dele. Nós vamos, né, com as nossas crianças daqui a pouco cear, e eles vão, com todo o jeitinho deles, encenar a última ceia do Senhor aqui com a gente. E eu creio que vai ser uma graça, né? Nossas crianças, nossos amados, e nós vamos cear junto com eles. Mas a gente sabe que o sacrifício de Jesus, pela nossa vida, pela vidinha de cada um aqui, não foi em vão naquela cruz. Pela minha vida não foi. Pela vida de vocês foi em vão? Então vamos levantar a mão e falar: Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. O teu sacrifício na cruz por mim, o teu sangue derramado, não foi em vão. Glória a Deus por isso. Aqui todos eu creio que já aceitaram Jesus, que é a vida de Jesus. Amém? Todos aceitaram Jesus? Todos têm Jesus como Senhor e dono da sua vida? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós vamos agora ter um momento quieto. As crianças, acho que podia pedir... Fabiola, por favor, desce, pede para as crianças subirem. Por favor, minha amada. Nós vamos ter um momento em que nós vamos conversar com o Senhor. Nós vamos conversar com Ele, porque a gente não deve cear indevidamente. A gente não deve cear com falta de perdão, com mágoa, com raiva, com rancor de algum irmão que a gente não perdoa, ou de alguma coisa que nós fizemos para alguém, que nós fizemos até para o Senhor. Porque quantas vezes a gente não peca para o outro, com outra pessoa, mas a gente peca para o Senhor, e não buscá-lo, e não dar tempo da nossa vida para Ele, e não buscar a presença dEle. Até para isso a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Então, que esse momento que nós vamos tocar esse louvor, as crianças vão subir, é para a gente se arrepender, sabe? Pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para Ele mesmo. E se você tem algo contra o teu irmão e ele está aqui, vai lá, se acerta com ele, fala com ele. Se está fora, se você pode, depois vá até o teu irmão, vá até a pessoa que te magoou, que você magoou. Gente, não vamos levar isso na nossa vida. O sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados, e quando a gente se arrepende,
Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, Ele nos lava, Ele nos limpa. A gente pode virar a página e começar novamente. Glória a Deus por isso. A gente não está com aquela marca, como é que fala? Uma lança no nosso corpo. A gente não está amarrado, preso no pecado. A gente é livre. Mas a gente é livre também quando a gente se arrepende. E quando a gente fala, Senhor, me perdoa. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Então, nós temos que nos livrar dele. Então, se a gente pecou e a gente peca, porque todos nós somos de carne e osso ainda, e ainda estamos aqui, nós vamos pecar. Então, a gente tem que se arrepender. Pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo, me revela, Senhor. Porque quantas coisas a gente faz e a gente nem percebe. Quantas coisas e quantas palavras a gente fala para o nosso irmão e a gente não percebe que a gente falou, que a gente magoou, né? Que a gente, às vezes, sem querer. Mas então peça perdão, se arrependa disso, se acerte com o seu irmão e se acerte com o seu pai, se acerte com o seu Deus. Esse vai ser o momento que a gente vai ter para isso, para esse louvor. Depois desse louvor, quando vier o segundo louvor, todos vão se levantar e vão vir pegar a ceia aqui na frente. Aí você pega a sua ceia, volta para o seu lugar quietinho. Aí no terceiro louvor a gente vai cear. Tá bem, meus amados? Vamos esperar os nossos amados entrar, por favor. Vem, Jane. Venham todos, venham as crianças, venham todos, já fiquem no lugar, já fiquem no seu lugar. Tão lindos. Podem começar, por favor, tá bem, meus amados? Enquanto vocês vão se arrependendo, enquanto vocês vão conversando com o Senhor, o nosso João querido vai fazer um ato que o Senhor Jesus fez. Espera aí. O nosso João querido vai... só segura aqui para não cair. Mas acho que está bom já. Obrigada, Anderson, obrigada. Ele vai lavar os pés, né? O Marcelo, se eu não me engano, quando teve na última pregação dele, explicou, né? O lavar os pés. Foi o Marcelo? Não sei se foi o pastor Arthur. Bom, eu não lembro qual foi, mas o lavar os pés. Então, ele vai lavar os pés aqui. É um ato simbólico, mas que mostra muito de quem era Jesus. E do que ele mostrou para nós, de como ele queria, como ele quer e como ele queria que nós andássemos. Então, nós temos que lavar os pés do nosso irmão. Nós temos que servir ao nosso irmão. Servir alguém, servir no reino de Deus é um privilégio. Eu me sinto privilegiada. A semana passada, retrasada, dia 26 de março, eu estava ali servindo a homens de Deus. Eu estava ali tão feliz de estar podendo servir aqueles homens. Foi um privilégio meu tão grande. Eu estava ali como Marta naquele dia. Mas para mim foi um privilégio tão grande, tão grande. E para mim não importa, né, se foram aqueles homens ou se é vocês, né, ou se é o irmão que está lá fora. O que importa é a gente servir ao próximo, amar ao próximo. Amém, meus amados? Então vamos orar, vamos acalmar o coração e vamos nos conectar com o Senhor, com a presença do Senhor. Amém, meus amados? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhar
com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, meus amados. Amém. Não vamos nos dispersar. Agora, com esse segundo louvor, vocês podem se levantar, formando a fila aqui no meio e vindo pegar a ceia. Aí você volta para o seu lugar, ainda em comunhão com o Senhor, na presença dEle. Tá bom? Que aí depois, no terceiro louvor, nós vamos ceiar. Amém, meus amados? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos
Amém, Senhor. Amém. Agora o João vai partir o pão, como Jesus fez, e entregar aos seus discípulos. E enquanto nós estivermos vivos, enquanto a igreja de Jesus estiver viva, enquanto Jesus não voltar, nós vamos fazer isso em memória do nosso Jesus. Amém. Nós vamos, comer o pão, nós vamos beber o vinho daqui a pouquinho, mas nós vamos fazer isso em memória do nosso amado, em memória do nosso Jesus lindo, maravilhoso, que se sacrificou por amor a cada um de nós aqui. O amor dele, o amor do nosso Deus, o amor do nosso Jesus é um amor incondicional. É um amor que nos enche, nos transforma, nos alcança, nos preenche. Com esse amor a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. Você pode pensar, eu troco o amor, a presença do Senhor por um carro, por uma casa, por filhos, por família, por viagens. Nada por um marido, por uma esposa, nada. São coisas que Deus permite, que Deus tem aí no mundo, que é para nos abençoar, que é para nos fazer ter uma vida mais tranquila. Mas nada disso é importante se a gente não tiver a presença e o amor dele vivo dentro do nosso coração. O amor dele nós temos, a presença dele nós temos que buscar todos os dias. E todos os dias nós temos que renovar a nossa aliança com o Senhor. Então nós vamos orar agora e declarar, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, hoje, Pai, num dia de Páscoa, no dia em que todos os cristãos estão celebrando, Pai, a Tua ressurreição, celebrando o Teu sacrifício na cruz, o Teu amor e a Tua ressurreição. E hoje nós queremos, Pai, renovar nossa aliança contigo. Amém. Nós queremos dizer em voz alta: Pai amado, Pai querido, Jesus, a minha vida é Tua. Só o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Eu só preciso de Ti e mais nada. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelos meus pecados na cruz do Calvário. Perdão, Senhor. Perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas ofensas, pela minha falta de Ti, Senhor. Falta de Te buscar, falta de Te obedecer, falta de querer todos os dias subir mais um degrau no processo da santidade. Perdão, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, e Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Que o nosso nome, que já está escrito no livro da vida, esteja mais forte ainda. E nós esperamos com alegria o dia que estaremos contigo na glória, junto com os santos, com os anjos, junto com o nosso Pai, junto com o nosso Jesus, louvando ao nosso Pai, engrandecendo ao nome dele, estando por toda a eternidade, louvando na glória com o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Essa é a nossa esperança, é a nossa vontade, essa é a nossa gratidão. Obrigada, Senhor. Agora pega o seu copinho, embaixo tem o pão. Compartilha um pedacinho do pão com o teu irmão. Corta um pedacinho do pão e dá para o seu irmão. Pega um pedacinho do dele, compartilha. Dá um pedacinho daquele. Não, dá um pedacinho desse para mim. Quê? Tá? Oh, obrigada. Amém, Senhor. Nós vamos comer o pão
em memória do nosso Pai, que é o corpo de Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Obrigada. Agora nós vamos tomar o vinho, o suco de uva, em memória do nosso Jesus, do sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Podem tomar o suquinho de uva. Toma daqui, deixa eu pegar daquele copinho lá. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Viva Jesus! Ele está vivo, Ele vive e reina em nós. Tem um trono de glória. Tem um trono de glória nos nossos corações. Amém, meus amados. Amém. Glória a Deus. Deus, essa casa é o nosso coração, né? E o Senhor está sentado num trono de glória, de honra, viu? Tenha isso no seu coração, um lugar, um trono reservado para o Senhor sentar, né? Amém? Acabou, mano? Acabou? Nós vamos assistir agora um vídeo lá da festa, sexta-feira na Granja. Podem sentar. As crianças fiquem em pé, né? Que vocês são novinhos, depois os... Vem cá, a Maju tá cansada? Ah, então tá bom. Vamos lá.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. As portas se abriram, o Cordeiro veio e com o leão Jesus rugiu. Caiu como serpente, todo principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Vamos! A morte onde está, o Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Jesus. Amém, né? Glória a Deus. Quero chamar os aniversariantes do mês de abril. Venham aqui na frente os aniversariantes. Faz abril? Vem cá. Venha cá. Ó, vem a Imaculada, vem também. Olha lá, você não vai vir sozinha, vem. A Cidinha. Cidinha faz do dia da minha mãe, né? Vem cá, Cidinha. Vocês esperem aqui, que depois nós vamos dar a lembrancinha da Páscoa para vocês, tá bom? Não tenha pressa de ir embora, espera aí. Quem mais? Só as 3? Glória a Deus. Vem cá, pastor Arthur. Vem, pastora Cláudia. Amém, glória a Deus. Pai, obrigado. Senhor, agora nós nos concentramos em Ti, Deus, por causa desta festa, por causa desta libertação, por causa da Tua presença, Senhor. E Tu diriges, Pai, o Teu favor, eternamente, através do espaço infinito que Tu criaste. Coloca a mão nesse momento sobre todos que estão nesta casa e nas casas, todas, Pai, às quais eles pertencem, seus lares, suas vidas, seus corações. Tudo seja abençoado, Deus, por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua paz. Tu estás neste momento abençoando, Pai, porque é na singeleza do coração, é na pureza de cada movimento, de cada ação, Senhor, que vemos o renovo, nosso coração tomado pela Tua pureza, tomado, Deus, pelo Teu Espírito. Nós nos levantamos nesta data, eternamente em comemoração ao que foi feito. Obrigado, Deus, por tudo isto que tem acontecido aqui. Abençoa-os, guarda-os em todos os momentos, Pai. E à medida que passa o tempo, Pai, estas vidas estão sendo renovadas, Senhor, estão sendo abençoadas e têm a eternidade. Deus, obrigado por esta data, Senhor. Obrigado pelos aniversários, pelas novas vidas
por tudo que tem descido sobre eles, no nome de Jesus, Pai. Amém. Só temos a agradecer. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor. Amém. 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 Parabéns. Parabéns. Para encerrar essa nossa celebração, vou pedir para que todos fiquem em pé e a gente vai cantar um último louvor em gratidão ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, cheia de Jesus. Olhem para o alto, de onde vem o nosso socorro, as bênçãos, o amor, a nossa força. Nós somos dele, amém? Que Deus abençoe. Ainda tem um cafezinho da manhã lá para quem não deu tempo de tomar, viu? Acabamos cedo para vocês irem com calma para casa, né? Ter a festa de Páscoa, glória a Deus. Feliz Páscoa para todo mundo! É, o nosso Jesus! Glória a Deus!